Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui na Palavra de Deus, nesta primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, algumas exortações muito importantes e abrangentes nesse capítulo. Tá? Versículo 1 a 4 desse capítulo 2, resumidamente. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Antes de tudo, exorta a que se ore, né? A que se faça intercessões, a que se entenda o espírito geral do Evangelho, porque existe uma maneira em que o crente deve se postar perante o mundo. E essa maneira é uma maneira mansa e cordata, que faz com que ele se situe no mundo como alguém que é um elo entre as pessoas e Deus. Vai falar disso nessa passagem. Súplicas, orações e intercessões. Qual é o alcance do nosso sacerdócio? Qual é o alcance do nosso sacerdócio? Você já parou para pensar qual é o alcance do seu sacerdócio? Porque, como já disse antes, aquele que nos define como reis e sacerdotes é o que nos define como cristãos, assentados em Cristo Jesus nas esferas celestiais. As esferas celestiais é o lugar a partir de onde o Senhor exerce parte do seu domínio, obviamente que Ele é o Senhor do universo, mas ali fala que o Senhor Jesus tomou assento nas esferas celestiais, acima de todo o principado, todo o poder. E que nós ali estamos assentados em Cristo em lugares celestiais. Está lá em Efésios isso. Então, o nosso sacerdócio é exercido a partir dali também. Assim como a nossa identidade espiritual em seu nível maior e mais elevado, também começa ali. Somos o que somos nas esferas celestiais. Somos o que somos perante o Senhor e aquilo que Ele nos granjeou através de sua vitória na cruz, nos colocando, inclusive, como autoridade espiritual sobre todo o principado do mal. Falamos já de tudo isso nas passagens. Mas eu quero agora enfatizar que o nosso sacerdócio e nossas súplicas e intercessões também estão nessa mesma esfera, assim como todo o resto daquilo que somos e exercemos neste mundo concretamente. É a partir de lá. Então vamos definir então que orações e intercessões estão nesta esfera, nas esferas celestiais. Porque quando oramos ao Senhor e colocamos as pessoas e os governos, vamos ver aqui, perante o Senhor, nós reconhecemos a sua soberania sobre tudo. E ali, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, a partir dali, exercemos essa intercessão. Ligando na terra, ligando no céu o que ligamos na terra. Então, tudo isso temos que entender como é que eu vou dizer assim, uma percepção compacta das ligações dessas coisas. Temos que procurar ter uma ligação mais completa, um entendimento mais completo, que ligue os pontos, que ligue nossa posição com nossa intercessão, nosso sacerdócio com aquilo que representamos, nossa autoridade espiritual por aquilo que é a nossa participação no reinado de Cristo. E nossas orações e intercessões nesse mesmo âmbito. Entender que as orações são orações perante o Deus soberano por aquilo que somos em Jesus nas esferas celestiais. O reconhecimento da soberania de Deus, porque é perante Ele que colocamos essas coisas. Não é que nós pessoalmente fazemos alguma coisa, porque obviamente que essa esfera de autoridade de reis e de reis mundanos, no caso, que seriam agora os governantes, de qualquer forma, em qualquer instância de autoridade, de governo, são por as pessoas que nós oramos, colocando-as perante o Deus soberano e entendendo a soberania de Deus acima de tudo. Quando Jesus estava diante lá de Pilatos, e Pilatos arrogantemente disse a Jesus: olha, eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar. Mas respeito com a minha pessoa. Jesus disse: olha, você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não te fosse concedido. É um poder superior ao teu é que permitiu que você aí estivesse agora. E isso vale hoje em dia. Essa autoridade maior de Deus
É a autoridade com a qual estamos associados em oração por meio de nossas intercessões pelas autoridades. Por todos os homens, já intercedemos sempre, por nossos irmãos, por nossa família, isso é o geral do nosso sacerdócio. Mas aqui Paulo fala de uma outra esfera que muitas vezes é negligenciada nas igrejas, que é a oração pelas autoridades. Confesso que eu, pessoalmente, dava traço nesse tema. Orava por várias coisas em nossas reuniões de oração, mas não orava pelas autoridades. Depois me veio um despertamento, um acordar para esse fato, e começamos a orar. Na época que a Dilma era presidente, da presidência da Dilma em 2013, 2014, muito tardiamente. Demorei muito a praticar isso, sinceramente, não deveria. Mas começamos a orar. E, obviamente, que ali, orando pela Dilma, eu enfatizava, olha, não é questão de termos votado nela ou não. É questão que nós somos sacerdotes, e uma esfera do nosso sacerdócio é essa esfera de intercessão pelos governantes, pelas autoridades. Não é questão se ela vai se converter, se não vai se converter, nem se gostamos dela, se não gostamos, concordamos, não concordamos, não interessa. O nosso sacerdócio tem que estar acima de nossas picuinhas políticas. Se nós cometeremos o mesmo erro de Jonas, que teve que levar lá vários cascudos do Senhor, até o final do livro ele está levando cascudo, levando repreensões do Senhor. Porque por uma questão pessoal, não queria pregar para os indivíduos, mas ele era profeta. Será que ele não entendia que o seu ministério profético estava acima de suas preferências pessoais? E será que os crentes hoje em dia também não entendem isso? Porque quando colocamos, por exemplo, em maio do ano passado, para que orássemos pela presidência, orássemos pelo governo, obviamente apareceu ali uma foto de Bolsonaro, mas aí os irmãos assim mais à esquerda não concordaram muito, alguns até justificaram biblicamente, distorcendo o entendimento da palavra de Deus, porque que Israel é outra coisa, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, isso aqui está escrito na carta de Timóteo. Então não vê com questão do Antigo Testamento, que não cabe aqui. E é justamente essa esfera maior e mais definitiva do nosso posicionamento espiritual é que nos autoriza e nos delega essa responsabilidade de orarmos por todos os homens e pelos governantes. É justamente por aquilo que se manifestou no Novo Testamento é que eu coloco essa questão. Pela nossa posição nas esferas celestiais. Pela nossa posição em Cristo Jesus nas esferas celestiais. É a partir disso, é a partir do entendimento da nossa autoridade espiritual, de ligar na terra o que é ligado no céu, ligar no céu o que é ligado na terra. Essa intermediação, que é uma esfera que muitas vezes nós não alcançamos na nossa compreensão, mas que está registrada na palavra de Deus. Aqui eu quero dizer que não importa o que nós entendamos sobre isso, porque há coisas que nós podemos saber e há coisas que nós podemos entender. Andemos em ambas as coisas, em entendimento e em compreensão, pelo menos por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se aqui está escrito isso, façamos isso sem nenhum tipo de picuinha política ou preferência. Se nas próximas eleições ganhar um governo de centro-esquerda ou esquerdista, continuemos nossas intercessões. Agora vamos parar de orar. Por quê? Porque agora quem está governando é uma pessoa de esquerda, não concordo. O livro de Atos dos Apóstolos abrange um período de mais ou menos 35 anos, mais ou menos, aí por volta aí de 35 da nossa era, até o quê? 65, por aí. 65, 35 a 65, uns 30 anos, 30 e poucos anos. Quem eram os soberanos do mundo naquela época? Por quem a igreja orava naquela época? Orava por Tibério. Tibério é aquele imperador romano que se exilou para a ilha de Capri e ali se entregou a toda devassidão, inclusive com pedofilia, mas ele era um soberano, podia fazer o que quisesse. E ali ele ficava numa piscina, com vários meninos em volta, e pedia que os meninos o tocassem como se ele fosse uma pedra e os meninos fossem peixinhos. É assim que ele fantasiava. Depois desses meninos, ele mandava que atirassem um precipício de 300 metros de altura, isso lá na ilha de Capri, no mar Egeu. E esse imperador fazia isso. Se a igreja orava pelas autoridades, provavelmente orava por esse infeliz, por esse homem maléfico. Depois deles, levantou quem? Levantou Calígula, que era o sobrinho dele.
que era aquele que nomeou o cavalo senador, que era amante da própria irmã, aquele lá. Esse aí. A igreja orava por ele, não orava pelas autoridades. Orava pelos reis, o imperador na época era ele. Depois Cláudio, que não se fala muita coisa ruim, mas entre outras coisas mandou matar a mulher. A mulher dele era Messalina, era uma mulher assim muito devassa, acabou mandando matar a mulher. E esses imperadores não perseguiram a igreja, mas a partir de Nero, que sucedeu Cláudio, aí começa uma perseguição contra a igreja. E esse imperador dessa carta a Timóteo é Nero, que vai depois perseguir a igreja. Será que a igreja parou de orar por ele depois que ele começou a perseguição? Ou não? É uma pergunta. Jesus diz para orar pelos inimigos, orar até pelos inimigos. E aqui nós estamos falando de governantes. É claro que a nossa Constituição política atual é bem diferente do primeiro século. Mas aqui se trata do espírito geral do Evangelho e aquilo que o crente é perante o Senhor em sua intercessão e em seu sacerdócio. Porque o sacerdote é a posição intermediária entre Deus e os homens. É esse o sentido. O sacerdote é eminentemente o intercessor. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote fazia sacrifícios pelo povo. Ele se colocava entre Deus e o povo. E é essa a posição do povo de Deus. Em uma esfera de autoridade em que ele intercede. Isso está, por exemplo, nos capítulos 5 e 8 de Apocalipse. 5 e 8 de Apocalipse, nós vemos aqui no capítulo 5, por exemplo. Capítulo 5, no versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são oração dos santos. Uma taça cheia de incenso, oração dos santos, na mão dos sacerdotes, dos 24 anciãos, dos seres viventes, e dos 24 anciãos, na mão dos 24 anciãos, que são elementos representativos da igreja de todas as eras, 24, porque são 12 dos apóstolos e mais 12 das 12 tribos de Israel. Então a igreja total está representada aqui, que são todos os santos de todas as épocas, a igreja total. A igreja dos primogênitos, rolada nos céus, são representados por esses 24 anciões. E eles estão com taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. A nossa oração está lá, perante o altar de Deus, compondo aquele louvor tremendo que João viu em suas visões, em espírito, lá na ilha de Pátmos. Está aqui no capítulo 5 de Apocalipse, está escrito isso. No capítulo 8 também, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, né? E viu os anjos que se achavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Está lá no capítulo 8. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu fumaça, subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com a oração dos santos. Capítulo 8, versículo 1 a 4, estou lendo até agora. Depois no versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. As nossas orações são elementos que estão na presença de Deus, como, de certa forma, deflagradores das ações soberanas de Deus sobre esse mundo. Está aqui. O incensário cheio de oração dos santos é tirado sobre o altar e os 7 anjos preparam-se para tocar as trombetas, que são as ações de Deus, aqui no caso, mormente judiciosas de Deus sobre a humanidade, nas 7 trombetas. E as 7 trombetas são a síntese de todos os fatos que encerram a trajetória da humanidade inteira perante o Senhor e seu soberano governo. As orações dos santos são parte desse processo, são parte disso. São parte disso tudo. Então, isso até para que entendamos nossas orações para além daquelas picuinhas nossas, de nossa necessidade, de nossas coisas mais comezinhas. E entendamos a nossa oração perante o Senhor e aquilo que é perante o Deus do universo em nossas intercessões. Podemos até não ter o entendimento pleno, mas o que nós não devemos fazer em nossa intercessão pelas autoridades é reduzir o nosso papel, como fez Jonas, aos mandos de uma picuinha pessoal, de um estreitamento ideológico nosso, seja de direita, seja de esquerda. Nós não podemos sujeitar
o nosso papel de intercessores nesse nível de nossas próprias preferências, porque é parte tanto do nosso papel como sacerdote, quanto também como parte daquilo que perfaz a nossa vida com Deus nesse mundo. Porque os versículos seguintes dizem: para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, o crente não pode ser assim um elemento demasiadamente ideologizado, que paute muito suas ações e preferências por coisas que muitas vezes se chocam com aquilo que é o seu papel maior e mais fundamental nesse mundo, como reis e como sacerdotes, como diz essa passagem. Então, não nos deixemos levar por isso. E tenhamos essa vida tranquila e mansa, com aquilo que é o nosso testemunho, com aquilo que são nossas intercessões por todos os homens e por aqueles que são investidos de autoridade, como diz essa passagem. Não restringamos a ação de Deus por nossas próprias preferências, por nossas próprias opiniões e pensamentos mundanos. Versículo 5 a 7, resumidamente. Porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate de todos. Há um só Deus, um só mediador. Essa posição de mediador é só de Jesus. A nossa posição de mediadores e sacerdotes é outorgada por ele e emana da autoridade principal, que é a do Senhor Jesus. A nossa autoridade espiritual é subsidiária ou sujeita à autoridade do Senhor. Porque somos o que somos a partir daquilo que o Senhor é. E a partir daquilo que ele nos graciosamente concedeu, a partir do que ele fez na cruz. Porque ele, como mediador, ele ocupa um lugar único, que não é ocupado por nenhum outro. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E está entre Deus e os homens também, mas numa posição muito maior, como soberano, como rei, como redentor, único redentor da humanidade. Essa posição é unicamente de Jesus. Não é uma posição que possa, em nenhum aspecto, ser tomada emprestada por Buda, ou Maomé, ou Lao Tse, ou Allan Kardec, ou Confúcio, ou qualquer outra religião ou pensamento filosófico que se apresente perante os homens como norma de existência ou norma de vida. Menos ainda como norma perante Deus, porque perante o soberano Deus, só Jesus é o mediador. E só ele é qualquer coisa que nos conecte com Deus. Sejam nossas orações, sejam nossas intercessões, ou aquilo que nos define como filhos de Deus. Está em Jesus tudo isso. Os elementos definitivos, tanto que somos perante Deus, quanto de todas as nossas relações com Ele. E em nenhum outro. Não há nada que nos defina perante Deus que passe por Buda, por Maomé, por Confúcio, por qualquer religião ou filosofia. Não há nada que passe por eles. Unicamente Jesus é esse mediador. E unicamente ele é capaz de comunicar as graças de Deus para nós, por sua obra e por sua identidade como divindade. E tendo vindo e nos redimido. Essa mediação é uma mediação que não é compartilhada por ninguém. E aqui eu vou dizer novamente. Não é como se Jesus tivesse sido crucificado na cruz para morrer por nós, e agora outra pessoa pudesse vir e se aparecer como credor daquilo que Jesus realizou. Não é como se Jesus tivesse morrido por nós, mas pudéssemos, ao invés de ir nele, ir a Buda, ou a Maomé, ou a Moisés, ou ao judaísmo, ou a uma religião qualquer. Porque aquele que pagou a dívida é o mesmo que cobra, por assim dizer, que é Jesus, é só nele. Não tem mais nada fora dele. Não tem mais nada fora dele dessa questão. Então, não deem ouvidos a pastores liberais. Não deem ouvidos a pastores universalistas teológicos. Não deem ouvidos a pastores que relativizam o alcance da redenção de Jesus, colocando-o disponível para qualquer formulação religiosa, qualquer tipo de ética, que nem é a ética do Evangelho. Não caiam nesse erro. Eu me lembro quando eu era muito jovem lá em Presidente Prudente, eu ia dizer Barbacena, mas não é Barbacena, Presidente Prudente. E eu me lembro que fazia confissão, era um católico praticante, me confessava com um padre já falecido, lá dos anos 80, comecei dos anos 80, padre Ricardo, a igreja Nossa Senhora Aparecida, lá perto da rodoviária em Presidente Prudente, lá embaixo.
morava na Vila Ite. E eu me lembro que começava a ler, eu comecei a ler a Bíblia cedo, quando comecei a me voltar para o Senhor, como já contei antes, e era a Bíblia católica, mas é o mesmo conteúdo que a nossa Bíblia mesmo, não tem diferença não, só expressões assim que às vezes são próprias. Então, por exemplo, numa Bíblia católica, ao invés de orar, vai estar rezar, por exemplo, mas digamos que o sentido ainda é o sentido daquilo que nós queremos significar como oração. E alguma expressão aqui e ali, mas o conteúdo em si é o mesmo. E eu li a Bíblia Católica. Né? Li a Bíblia Católica, que é igual a nossa, só com expressões diferentes. E ali li, por exemplo, no livro de Atos Apóstolos, por exemplo, Pedro dizendo que nenhum nome foi dado abaixo do céu pelo qual importa sejamos salvos. Está lá no livro de Atos Apóstolos, no comecinho. E eu perguntei para o padre Ricardo, está escrito isso aqui lá em Atos, né? Não é isso? É isso mesmo. Era um padre alemão, né? Ah, sim, isso mesmo, isso mesmo. Aí como é que fica Buda, Maomé, Lao Tse, Zoroastro, essas coisas todas aí? Aí não, você tem que pensar o seguinte, você tem que enfatizar não a pessoa de Jesus, mas a divindade dele, porque como ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, que é correto, é isso mesmo. Então a divindade dele alcança todas as religiões. Ah, tá. Tá bom. Mas não me convenceu muito, mas isso não está muito certo, não. Esse padre era realmente muito liberal. Ele era muito liberal, me achava muito fechado. Você tem que ler filosofia, Nietzsche, Sartre. Eu falei, esses caras são ateus, padre. São ateus sim, mas deve ler. Acabei lendo. Mas era muito liberal. E o problema é que as pessoas, hoje em dia, há pessoas e pastores que são muito liberais. Um irmão, por exemplo, causou uma espécie no Facebook porque diz que a misericórdia de Deus dura até a nossa vida e quando nós morremos, aí vem o juízo de Deus. Claro, está escrito na palavra de Deus isso. Mas bastou ele dizer isso para arrumar uma confusão com crentes. O que estão fazendo com a Bíblia os crentes, irmãos? O que estão fazendo com isso aqui? O que estão fazendo? Não estão lendo? Estão deixando criar poeira ou o quê? Porque a palavra de Deus é clara, não é na palavra de Deus que estamos lendo agora, nesse estudo? Não está dizendo claramente aqui? Então, não sei o que faz, sinceramente. E aqui a palavra de Deus diz a qual Deus a si mesmo em resgate. Então, essa peculiaridade do papel de Jesus é a peculiaridade do alcance de sua obra, porque ele se deu para os resgate e a partir do seu resgate é que somos tudo o que somos. Vou pegar de novo aquela passagem aqui de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 a 10, diz assim, ó. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Falando sobre oração, aqui o que é a nossa oração perante o trono de Deus. E entoava um novo cântico, dizendo, digno é o Cordeiro de tomar o livro, aquele livro que ninguém podia olhar para ele, vamos falar disso já, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação, e para o seu Deus os constituísse reis, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a obra de Cristo, que é exclusiva, é que nos constitui a todos como reis, reino e sacerdotes. Porque essa expressão reino e sacerdotes aparece lá no Antigo Testamento, referindo-se ao povo judeu, lá no Antigo Testamento. Mas aqui diz, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdote. Então já não está mais restrito ao povo judeu, o ser filho de Deus, o ser sacerdote, já não está mais restrito ao povo judeu. E aqui, se nós lemos o começo dessa passagem, nós vamos ler que havia um livro que ninguém podia sequer olhar para ele no começo da passagem. E João chora porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de sequer olhar para o livro dos desígnios e das ações humanas. Esse era o conteúdo do livro, misteriosamente. Mas uma voz diz, não chore, porque eis que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu. Ele pode abrir o livro. Ele é digno disso. E esse livro, quando ele é aberto, então, libera as ações de Deus no mundo. Libera as saídas do reino de Deus e suas ações, tanto salvíficas quanto redentivas e judiciais perante a humanidade. Só Jesus poderia deflagrar isso. Só Jesus poderia ter essa dignidade. Só ele e ninguém mais. E o nosso sacerdócio
é derivado do sacerdócio de Jesus, nessa posição que ele ocupa perante a humanidade, como o único mediador e único sacerdote que se posiciona redentivamente perante a humanidade. Nós somos participantes disso, mas, como está escrito nessa passagem de Apocalipse, mas somos participantes como um poder derivado e sujeito a essa autoridade do Senhor. E todos os louvores que nós vemos aqui em Apocalipse são louvores que incluem a obra de redenção, que finalmente vai reconciliar céus e terra nos novos céus e na nova terra. Porque a terra, se nós lembramos bem, a terra será mais parecida com o céu. Não aquele paraíso terrestre lá de Adão, mas nós não vamos nem casar, nem se dar em casamento. Então, os céus e a terra vão ser assim uma coisa mais próxima da redenção, quando se consumar a redenção. Mas isso tudo foi feito pelo Senhor. E esse acesso que temos a essas revelações, a essas grandes revelações, são coisas que o Senhor Jesus, por sua obra, nos fez entender e nos conquistou. Tá? No versículo 8 a 15, resumidamente, que terminando já. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, com boas obras, que é própria das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em submissão. Né? Eu não permito que as mulheres ensinem nem exerçam autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Tá, mulherada? Bom, deixa eu começar aqui. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então, os varões aqui são os homens. Né? Varão, que é a expressão meio arcaica. Varões valorosos. Então, o que Paulo quer primeiro? Que os varões orem em todo lugar. Que os homens sejam homens de oração. Que os homens não sejam apáticos quanto a isso. Porque, como já falamos, irmãos, grande parte do nosso sacerdócio é exercido em intercessão. Temos que entender isso. Nós não fomos um povo que ora, o nosso sacerdócio fica restrito a quê? A obras? Não, isso é importante entendermos as nossas intercessões e aquilo que nós somos perante o Senhor por meio de nossas intercessões e naquilo que elas representam diante do trono de Deus. Como já disse, então quero que os varões orem, porque é na oração que isso vai se manifestar. É na oração que a nossa identidade espiritual é exercida em todo o seu âmbito e em todos os seus aspectos. E é na oração também que nos consagramos diariamente ao Senhor, pedimos perdão, colocamos nossas tristezas muitas vezes, nossas frustrações, nossas dores perante Ele. E assim o Senhor vai agindo, vai tratando com o nosso caráter, colocando muitas vezes nossas dificuldades, nossas fraquezas pessoais, nossas fixações, nosso pecado, nossa tara, tudo aquilo que nos aguilhou muitas vezes, os guilhões do pecado. Insistimos perante o Senhor que Ele faça obra em nós e continue fazendo, na oração, em consagração diária, em rendição diária perante o altar de Deus. Então a oração é praticamente o fio condutor de tudo aquilo que se apresenta diante de Deus verbalmente. Porque a nossa identidade nós exercemos concretamente com testemunho, com vida com Deus. Mas a nossa espiritualidade, no seu sentido mais interno, é retroalimentada e sustentada pela oração. Vou dizer de novo aqui, irmãos. Sem oração, a igreja é uma ONG. Sem oração, a igreja é uma entidade filantrópica, não muito mais do que isso. Porque coisas boas as pessoas fazem. Coisas, benfeitorias. Tem várias entidades que nem sequer acreditam em Deus e que fazem benfeitorias. Mas o que nos distingue aqui é o nosso sacerdócio e o nosso alcance na oração. Alcance muito maior do que aquilo que podemos alcançar assim, em uma atitude concreta. Porque quando nós oramos pelas autoridades, oramos por âmbitos que não estão ao nosso alcance de ação imediata. Mas colocamos perante o altar do Senhor e participamos em sua ação misteriosamente, como já vimos aqui nessa passagem do capítulo 5 de Apocalipse. E aí depois Paulo fala, né? Da mesma sorte as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, com boas obras. Vamos falar das mulheres aqui agora. As mulheres se ataviem, né? Se vistam, não é isso? Se enfeitem com enfeites verdadeiros, é isso que ele está dizendo aqui. Com traje modesto. Irmãos, uma coisa que meu Deus, é difícil assim de explicar, a questão do traje, o que o traje representa. Porque quando Paulo escreve, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, ele fala do véu, fala do recato, fala disso também. E isso na ordem do culto, dizendo que no culto deve haver esse recato, esse espírito condizente.
Se falar hoje em dia, as pessoas vão dizer que você está sendo religioso. Mas não, observe aqui que as mulheres devem ter um traje recatado. É claro que aqui, aparentemente, aqui se refere mais a uma questão assim de traje decente, porque assim, é claro que parece que desde sempre havia a questão assim da, da exposição do corpo da mulher em trajes assim que, de certa forma, apontavam mais para a graciosidade do corpo da mulher, apontavam mais para a sensualidade do corpo da mulher do que para a sua graciosidade. Infelizmente havia isso, uma inversão. Apontava mais para a sensualidade do corpo da mulher do que para a sua graciosidade. O ponto é esse. Então Paulo fala, as mulheres se ataviem com modéstia, com trajes não assim, não provocantes, na verdade. Eu me lembro que numa igreja em Itanhaém estava escrito num cartaz assim, venha adorar a Deus, quando estiver aqui, cuide para que seu traje glorifique a Deus. Estava tão embaçado ali, estava tão assim abusiva essa questão do traje que tiveram que colocar um aviso. Então, excesso. Nós temos que entender os limites da nossa liberdade em relação assim às outras pessoas, em relação àquilo que é aceitável diante de Deus, aquilo que é agradável diante de Deus. Aqui estou falando de vestimenta. O irmão está falando de usos e costumes. Se quiser entender usos e costumes, entenda usos e costumes. Mas são as vestimentas mesmo. Falando de traje. O traje do crente e o porte geral do crente tem que ser modesto. Aqui está falando para as mulheres. Eu estou estendendo um pouco mais. Porque realmente as mulheres têm essa questão realmente assim, da modéstia. Que até, se você ler um comentário, vai dizer que a mulher não podia ser perua. Né? Que agora parece que existe uma ostentação de trajes. Assim, um enfeite, assim, uma coisa assim, muito ostensiva. A igreja, assim, por meio assim, de uma certa teologia da prosperidade, tem avançado em várias frentes. Um excesso de liberalismo com trajes assim, provocantes e também um excesso de ostentação com trajes muito luxuosos. E Paulo está falando das duas coisas aqui, tanto com relação à decência, quanto em relação à modéstia. A modéstia no traje. Se refere às mulheres, mas também se refere aos homens. Os homens também devem ter um espírito de modéstia no seu traje. Isso eu ia falar numa outra passagem. Tem uma passagem que vai falar sobre isso. Vamos chegar lá. Estou só adiantando aqui. Fala também para os homens terem um traje modesto, não dispendioso, porque a vida interior ela tem que se repetir no exterior em um recato e uma modéstia de traje. Daí eu diria assim que, de maneira geral, o crente tem que ser assim, como é que eu vou dizer? Ele tem que ser assim, ele tem que ser mais associado à corrente principal da sociedade, vou dizer assim. Pessoalmente, eu não concordo muito com guetos ideológicos e trajes que denotam guetos ideológicos, roupas assim que são de guetos. Roupa preta, piercing, brinco, pintura, tudo quanto é coisa assim que é uma coisa mais de gueto. Aparentemente aqui, a exortação gerais da palavra de Deus inclusive sobre se cuidar contra a aparência do mal, se refere a essas coisas que são externas, mas que transmitem alguma mensagem também. Nossos trajes transmitem uma mensagem. Nossos trajes falam de nossos valores, muitas vezes. Então, nós temos que atentar para isso. Aqui fala mais da mulher, mas eu estou estendendo um pouco mais aqui. Depois, Paulo fala assim, não permitam, né, que a mulher exerça autoridade, fala depois, a mulher aprenda em submissão, né? Não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. É difícil a mulher ficar em silêncio. Mas olha só, irmão, aqui está dizendo o seguinte, da questão da autoridade do homem, isso aí é bíblico. O homem realmente é o cabeça da casa, isso é bíblico. Isso é bíblico, completamente bíblico. Então, essa ordem que começa no lar deve se repetir na igreja, autoridade. É claro que isso deve ser entendido, a questão da autoridade deve ser entendido dentro do espírito evangélico, como já falei antes, é a bacia, a toalha e não o cetro e o trono. Tá? É bacia e toalha e não o cetro e trono, como já falei antes. Deve ser baseado no exemplo de Jesus, quando Jesus pegou lá a toalha e lavou os pés dos discípulos. Assim deve ser a autoridade do homem e do pastor, ou qualquer autoridade que se exerça dentro do evangelho, é assim que deve ser. E também a questão da submissão da mulher, submissão em amor, né? Submissão baseada realmente na compreensão do evangelho e na nossa rendição aos princípios do evangelho. A questão mais aqui é o coração. Nós não devemos ser orientados por profetagens ideológicas. Panfletagem ideológica do mundo não deve orientar nossos valores. Nós temos que ser o que somos perante o Senhor e segundo a palavra de Deus. Não vamos, assim, misturar os canais.
Sermos arrogantes na autoridade, sendo que o Senhor era humilde na autoridade, ou sermos também rebeldes na submissão, sendo que o Senhor, quando veio para nos salvar, ele também foi submisso. Então, o exemplo do Senhor está para os dois lados. Está tanto para o exercício da autoridade, quanto para o exercício da submissão. As duas coisas. As duas coisas. Com relação às mulheres, é isso. Eu falo isso mais porque hoje em dia existe assim, uma pressão muito grande assim, do feminino exacerbado. Então, está na mídia, está em todo lugar, uma desconstrução do sexo masculino está em curso no mundo. Mas nós não devemos atentar para essas coisas. Exercer nossa autoridade segundo aquilo que o Senhor nos deu, né? Dentro do âmbito da família, em primeiro lugar, e também na igreja. E também a submissão do mesmo espírito da submissão do Senhor quando veio nos salvar. Para além de qualquer inversão, para além de qualquer assim, distorção que se manifesta no mundo. Porque isso não tem nada a ver com direitos trabalhistas, direito da mulher, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vida espiritual, nossa vida espiritual, e como ela deve ser segundo as Escrituras. Em Provérbios 31, Provérbios capítulo 31, no versículo 10 em diante, aparece lá o elogio da mulher virtuosa, onde encontrar. E no final começa a descrever o lar dessa mulher virtuosa. O lar. Como o marido é honrado, como o marido a elogia. Então é o lar ideal. Se eu fosse dizer para vocês qual é a passagem mais ideal com relação ao que deve ser o lar cristão, Provérbios 10, Provérbios 31, 10 a 31. Esses versículos descrevem o que deve ser, o que é a mulher no lar e o que deve ser o lar cristão. Igreja e família são espelhos uns dos outros, isso nós temos que entender. E os mesmos princípios que vigoram na família devem vigorar na igreja, porque os valores da família vêm dos valores espirituais, são derivados dos valores espirituais. A nossa ética geral é uma ética que começa espiritualmente com valores do judaísmo e do cristianismo. Depois agora se torna norma geral pelo avanço do cristianismo. Mas agora, ultimamente, tem sido distorcido porque estão assim, avançando muito com uma agenda assim, marxista que quer distorcer esses valores. Nós temos que estar atentos por aquilo que nós vemos na mídia com relação a isso. Até apenas aquelas coisas assim que são de política exclusivamente, mas perceber que os valores familiares que regem as relações do homem e das mulheres são valores que estão na palavra de Deus e que são de validade tanto na igreja quanto na família. Amém? Entendamos isso e vivamos em paz e de maneira acordada perante todos os homens, em nossa mansidão e em nosso testemunho. Deus abençoe, irmãos.